que nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos, todos. Mas como assim? Mas todos é todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando pecamos, temos um salário, recebemos uma recompensa disso, né? E a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, né, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o perdão dos pecados que Jesus nos dá, né? O perdão dos pecados e, consequentemente, a vida eterna, né, procedente desse perdão. E nós sabemos que nós não merecemos esse perdão. Isso veio de graça para nós. Da nossa parte não custou nada. Mas para Deus custou muito. Custou o sangue do seu Filho Jesus, né? Então, começando o texto que a Sandra leu, né? Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Esse rei, ele figura o nosso Deus. Quando a Sandra leu, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas esse rei, esse senhor aqui, está simbolizando o nosso Deus. Então, por isso, o reino dos céus pode ser comparado, e aí ele discorre essa narrativa toda, né? O reino dos céus. Então, todos nós aqui, crentes de Jesus Cristo, nós sabemos que nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós estamos inseridos, nós estamos envolvidos no reino de Deus. E nós louvamos a Deus por esse Deus maravilhoso, né, que Ele é. Nessa comparação com esse rei, um rei justo, um rei correto, né, que é descrito aqui nesse texto, ele foi prestar conta com os seus servos, e um deles tinha uma grande dívida com esse rei. Só que ele não conseguia pagar. Ele não conseguia pagar o rei, e ele estava desesperado. Ele estava desesperado. E ele estava até, talvez, temendo ter que vender a sua mulher, seus filhos, e tudo que tinha, e mesmo assim ele não ia conseguir pagar a sua dívida. Então veja a dívida desse servo. Veja a dívida desse cidadão. Uma dívida imensa, e ele realmente sem condições de pagar essa dívida. E ele, de repente, ele chega diante daquele senhor, e ele prostra diante do Senhor, o reverencia, e ele diz para o seu Senhor: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele suplicou, ele se humilhou diante daquele rei, e o rei ficou movido de íntima compaixão, diz o texto, né? Soltou e perdoou a sua dívida. Olha que bênção, né? Então, esse senhor perdoou a sua dívida, ele ficou sem dever nada. Então, que Deus maravilhoso, hein? Que a gente não tem palavras, né? O Salmo 65, versículo 3, diz assim, que prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpa todas as nossas transgressões. Então, para a gente conhecer o coração de Deus, né? Ele toma iniciativa. Em outra versão, esse mesmo versículo, né, diz assim: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Então, iniciativa de Deus, sabendo da nossa carga, sabendo do nosso pecado, sabendo que nós não tínhamos condições de pagar nada, né? Daríamos o que em troca do perdão de pecado? Daríamos o que? Ainda que desse casa, carro, bens materiais, tudo, talvez até minha própria vida, não pagaria o que Deus fez por nós, né? O que daria para pagar essa conta? Então, esse Deus misericordioso fez isso, né? Ele mesmo se fez propiciação por nossas transgressões. E lá no livro de Daniel também ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele.
Então a ele pertence a misericórdia e o perdão. E em Salmos também, diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então a gente teme a Deus nessas horas, né? Porque como pode, né? Deus dá o perdão para nós tão pecadores. Então, contigo está o perdão para que sejas temido. E esse temer não significa ter medo de Deus, correr de Deus, ficar assombrado com Deus, mas esse temor é respeito, é honra, exaltação. Então, pelo fato dele nos perdoar, ele precisa ser temido, né? Ou seja, respeitado, honrado, exaltado. Então aqui nós vemos, né? Este rei, figurando o nosso Senhor, perdoou uma grande dívida do seu servo. O seu servo ficou sem dever nada. Como diz o Ineto, mais alvo do que a neve, né? Sua alma ficou lavada. Ele ficou tranquilo. E nós vimos aqui a característica maior do nosso Deus, o amor, que Ele mesmo fez propiciação por nós, ofereceu o seu Filho. Ele fez tudo por nós. Nós merecíamos a morte, a condenação, merecíamos ser exterminados, eliminados, né? E a misericórdia dele foi tão grande. Então nós vimos nesses versículos que eu li aqui, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, somente ele. E discorrendo um outro texto bíblico muito conhecido de nós, a oração do Pai Nosso, o exemplo, né, de oração que Jesus deixou para todos nós, e diz assim, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, primeiramente, a gente viu a ação de Deus nos perdoando. Deus fez tudo, fez completo. Agora a coisa mudou de figura, agora a coisa pendeu para o nosso lado, né? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aquele que nos tem ofendido. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, precisamos perdoar as pessoas, precisamos amar os nossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, perdoar os que nos perseguem. Agora eu faço uma pergunta, quem aqui já não ficou furioso com alguém aí, indignado? A ponto até de querer eliminar aquela pessoa, sabe? Riscar a pessoa do mapa. Quem aqui? Se alguém nunca aconteceu isso, Deus que abençoe e que continue assim, na bênção, né? Mas eu acredito que muitos de nós aqui já quis pegar alguém assim e moer. E quantas pessoas também, na sociedade também, às vezes quis pegar a gente também e eliminar. Acabar com o Renato. Nossa, eu não posso ver ele mais na minha frente. Então, acredito que todos nós aqui já de repente fomos vítima, vilão, às vezes de alguma forma, né? Então, às vezes a maneira da gente se comunicar, às vezes a maneira da gente se comportar, às vezes um pequeno vacilo tem levado a gente a se complicar aí na sociedade, às vezes até com os irmãos, e pessoas às vezes ficar nos odiando, e às vezes a gente odiando as pessoas, né? Mas é colocado uma condicional aqui nesse versículo aqui. Então nós devemos orar pelos que vos perseguem, né? E pelas pessoas que nos maltratam. É difícil, né? Você orar para uma pessoa que te maltrata, está pegando no seu pé. A gente fala, fulano, ora para aquela pessoa, está te perseguindo, ora por ela. Mas e quando a coisa parte para o lado da gente? Aí a coisa fica um pouco mais difícil, né? Orar para aquela pessoa que te persegue, pega no seu pé todos os dias, no serviço. Você faz a coisa certa, a pessoa distorce, fala que você fez errado. Na sua família, aquela pessoa não te compreende. Você fala um A, aquela pessoa falou que você falou um B, você não disse aquilo.
Gente, todo mundo está vendo, não foi isso, mas aí de repente outras pessoas vai dar crédito àquela pessoa que está errada e não vai dar crédito a você que está certo. Aí você vai ficando indignado. Às vezes, pessoas que mais querida em torno de você, você queria que aquela pessoa estivesse do seu lado, sendo sua companheira, o seu companheiro, te ajudando. De repente, uma incompreensão, uma palavra ali distorcida, a coisa muda de figura, e fica aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado. Aí começa um maltratado aqui, outro maltratado ali. Quer dizer, uma situação fica realmente insustentável, né? Então, como dispensar, como dar perdão para isso? Como? É complicado para nós, né? É complicado. Mas nós sabemos que devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso, porque isso é uma condição que o Senhor Deus colocou para que nós sejamos filhos. Se você quer ser filho de Deus, essa é a condição. É orar pelas pessoas que vos perseguem, suplicar por eles, né? E nós somos carnais. O profeta Jonas, um livro maravilhoso, um profeta abençoado por Deus, ele teve seu momento também carnal como nós. Ele quis, era o desejo do seu coração, que Deus eliminasse os ninivitas. Era ou não era? Deus mandou ele para Nínive anunciar a palavra, ele tomou outro rumo, foi por outro lugar. E aconteceu o que aconteceu, os irmãos sabem da história, o peixe engoliu, e aquela história toda, né? Muito sofrimento, mas Deus queria que ele perdoasse, que ele fosse lá, anunciasse a palavra para os ninivitas, orasse pelos ninivitas, né? Que eram perseguidores do povo de Deus. Mas ele, como nós, ele queria que Deus exterminasse aquele povo. Eu vou para outro lugar pregar a palavra em qualquer lugar, menos para aquele povo. Então, às vezes a gente até julga Jonas, né? Não devemos, né? Porque somos iguais. Às vezes oramos por tantas pessoas, mas por aquela pessoa, quero que Deus, né? Deus, eu estou certo, aquela pessoa está errada, mas Deus vai dar um jeito nela. Deus vai colocar aquela pessoa no seu lugar. Muitas vezes desejamos mal para as pessoas. Desejamos que Deus execute justiça na vida daquela pessoa que está errada. Será que estamos certos em fazer isso? Vamos ver o que diz Provérbios. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor, seja isso mal aos teus olhos, e desvie dele a sua ira. Provérbios, né? Então a gente não deve nem desejar. E nós somos vingativos muitas vezes, né? Primeira oportunidade, a gente já dá a resposta. Ó, tô com a palavra na boca da língua, na ponta da língua, né? Deixa aquela pessoa vir falar comigo, que agora ela vai ouvir. Agora, né? Aí você elabora, né? O que vai falar, o que não vai. Fala, agora eu vou colocar os pingos nos i aqui. Quero ver o que essa pessoa vai falar agora. Será que isso é bom diante do Senhor? Com certeza não, né? O texto aqui, quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem regozije o teu coração. Então a coisa aqui interna, às vezes você pode estar até desejando, mas pede a Deus, Senhor, tem misericórdia, que eu não venha desejar o mal. Aquela pessoa me fez tanto mal, mas eu não quero desejar o mal também, porque senão eu estou agindo da mesma forma. O que a Bíblia diz? Qual que é a receita para combater o mal? É com o bem. O bem é a água que apaga o fogo. É ou não é? Não existe outro, o bem. Então, quando nós fazemos o bem para alguém que está fazendo mal para nós, a Bíblia diz, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aquela pessoa vai ficar, mas como pode, né? Eu fiz tanto mal por essa pessoa, eu agi dessa forma, e essa pessoa está me fazendo um bem, vai dar uma interrogação desse tamanho na cabeça da pessoa. Vai falar, por quê? Ele vai se interessar, querer saber que Deus que nós servimos. E assim nós devemos agir, né? E Moisés, ele já agiu diferente de Jonas, né? Ele já agiu diferente. Ele suplicou por aquele povo que estava rebelde, murmurando contra ele. E ele orou, intercedeu por aquele povo. Ele pediu até que o seu nome fosse riscado do livro da vida, em troca de Deus destruir aquele povo.
Ele preferia ele morrer do que todo aquele povo ser eliminado. Então, que amor, que compaixão ele tinha para com as pessoas. A sua irmã e seu irmão, família, hein? Casos de família, né? Não é como novela não, mas é real, casos de família, irmã e irmão militando contra ele, disputando, querendo tomar o seu lugar. E de repente a irmã dele ficou com aquela enfermidade e ele vai lá, Senhor, tem misericórdia dela, cura ela, não executa justiça sobre ela, sobre a vida dela não, mas tenha misericórdia. Então Moisés nos deu um grande exemplo, né? Porque se a gente está na carne, a gente quer vingança, né? Moisés queria vingança, né? Talvez para o seu irmão, para a sua irmã, não, tá vendo? Aquilo ali que está acontecendo merece, porque fez isso, fez aquilo, né? É merecedor, mas da nossa parte não devemos ter no nosso coração vingança, que jamais um sentimento desse venha passar pelo nosso coração, nem vingança, nem ódio, nem rancor. Então, Senhor, tem misericórdia nossa, tire isso do meu coração, tire isso do seu coração, tire isso do nosso coração, porque isso faz mal, a Bíblia diz, né, que isso faz mal para os nossos ossos, né? Ou seja, a nossa saúde, ela passa a ficar debilitada, né, quando nós carregamos ódio, rancor. E nós devemos perdoar as pessoas e também liberar perdão. Por mais que aquela pessoa tenha feito alguma coisa terrível para você, libera o perdão. Libera o perdão, porque isso é bom para nós. Jamais vingança, porque isso não pertence a nós. Não pertence a nós. Deuteronômio 32, 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Então, minha é a vingança, minha é a recompensa. Deixa que tiver que acontecer, é Deus, não somos nós. Da nossa parte é só misericórdia, Senhor, misericórdia para aquela pessoa. E o interessante disso tudo, quando a gente age dessa forma, Deus muda o quadro das coisas, muda a situação. A Bíblia diz, né, que quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente intercede, até os nossos inimigos têm paz conosco. Eles não conseguem guerrear contra a gente. Deus muda, encaminha as coisas, de repente, aquele alvoroço todo, aquilo acabou. Glória a Deus por isso, né? Mas jamais parta da nossa parte vingança, né? Jamais. Porque, como eu disse, né? A ação do perdão, ela é um dever. Ela é um dever. Aquele servo, ele foi perdoado. Esse Senhor maravilhoso perdoou ele. E depois ele saiu, ele encontrou outros 2 conservos que devia para ele. Não sei se os irmãos lembram o texto que a Sandra leu. Ele encontrou mais outros conservos que devia para ele. Aí ele chegou, ó, você me deve 100 reais. A Bíblia diz aqui 100 dinheiros, né? Você me deve 100 reais. Eu quero que você me paga. E aquele cidadão fez a mesma coisa que ele fez com o seu senhor. Seja generoso para comigo, tenha misericórdia de mim, eu tudo te pagarei. Mas aí o que ele fez? Ele encerrou ele na prisão, ele condenou, ele executou aquela pessoa que veio a ele e pediu misericórdia. Deus perdoou ele de todo o coração. Colocou o sangue do seu filho, que era o que ele tinha de mais precioso, colocou à disposição desse servo. E esse servo não teve misericórdia do outro, executou o outro, colocou ele na prisão. E diz o versículo 18: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então pessoas estavam observando a vida daquele conservo de Deus, uma pessoa que já tinha sido perdoada por Deus. Ele era um servo perdoado, ele era um servo justificado, como nós somos justificados. E de repente, pessoas estavam observando a sua vida e percebeu que Deus perdoou ele, mas ele não perdoou o outro lá. Então diz o texto aqui que as pessoas ficaram indignadas.
Mas como pode, né? Aquela pessoa foi perdoada de uma grande dívida, agora ele não perdoou o outro. E ainda lançou ele na prisão, mandou destruir a vida da pessoa. E então, ele de servo perdoado, ele passou a ser servo malvado. Então, olha que coisa, hein? Nós, servos perdoados de Deus, quando nós não perdoamos as pessoas, nós somos servos malvados. Isso é a Bíblia que diz, né? Então o seu senhor, chamando ele à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro? Então nós sabemos que perdoar, a Bíblia diz aqui que é um dever nosso. Não é talvez ou não, é um dever. Se é um dever, é uma obrigação. Nós devemos perdoar. É difícil, mas nós devemos. Não estou conseguindo agora, mas eu vou orar. Eu vou suplicar para Deus que coloque no meu coração amor, coloque no meu coração compaixão, perdão. E se Ele colocou esse dever aqui para nós, porque Ele nos dá essa condição, senão Ele não colocaria aqui para nós. Vocês concordam? Então, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Então, indignado, o Senhor ficou indignado. Então, coisa que deixa Deus indignado é a gente não perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante. E isso Deus fica indignado. Porque Ele deu o sangue do seu Filho para nos perdoar. E agora a gente não perdoa o fulano, não perdoa o ciclano. Porque passou a perna em mim. Já falei várias vezes, dei tantas oportunidades, já não aguento mais. Custou o sangue de Jesus. Então, vamos tomar cuidado para de servo perdoado não sermos servos malvados, né? Servos malvados, né? E diz assim, e diz que ele foi entregue aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, reconcilie primeiro com o teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta. Então, existem duas ofertas, né, que nós supostamente possamos entregar diante de Deus. Uma oferta que tem valor e uma oferta sem valor. Mas o dinheiro não é o mesmo? As notas não são iguais? Quando a gente tem uma pendência, a Bíblia diz aqui, né? Primeiro nós devemos lá reconciliar. Impossível, está distante, mas em oração, é coisa do coração. Vamos pedir com sinceridade para Deus, que Ele conhece, Ele nos perdoa. Aí sim a nossa oferta passa a ter valor. Se a gente vir trazer oferta aqui, com intriga daqui, intriga dali, aquela oferta passa a não ter valor diante de Deus. É o texto bíblico que diz, né? Então é muito sério, né? Mas, para finalizar, nós vamos suplicar a Deus que tenha misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de nós, que a gente esteja dispensando perdão para aquelas pessoas que nos ofendeu, né? Que nós possamos também ser perdoados por elas, perdoar e ser perdoados. Então vamos suplicar que a nossa oração seja assim. E vamos confessar, né? Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E às vezes a vida nossa fica amarrada, fica travada, e a gente não sabe por quê. Eu tenho feito tudo certo, eu vou na igreja constantemente, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu dou ofertas, eu faço isso, eu faço aquilo.
não sou tão mal assim, a gente coloca 1000 justificativas, né? E por que as coisas estão amarradas, eu não consigo ter paz, não consigo ter tranquilidade, não tenho prosperidade em tudo, né? Mas quando a gente encobre essas transgressões, principalmente essas de relacionamento, a gente nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. Amém? Então vamos confessar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que ela é bendita, ela é poderosa. Sabemos que ela tem falado profundamente aos nossos corações, principalmente ao meu, Senhor. Tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados para com as pessoas, e para que eu também esteja liberando o perdão, ó Deus, para as pessoas que têm me ofendido, e que isso seja para cada servo Teu que está aqui, esta manhã, Senhor Deus, que possamos viver uma vida íntegra, irrepreensível, e que possamos, ó Deus, buscar em Ti misericórdia, e também dispensar a misericórdia, ó Deus, às pessoas também que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa questão, e se algum irmão, alguma irmã tem dificuldade nesta área, que o Teu Espírito Santo possa estar fazendo uma obra poderosa, uma obra maravilhosa, e assim possamos, ó Deus, brilhar e exalar o bom perfume de Cristo, Teu Filho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.